Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar um assunto que a gente já abordou aqui no canal Desvendando Exatas, que é sobre complemento de quadrados. Num vídeo anterior a gente resolveu um exemplo, vimos que o método se baseia em transformar uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, um trinômio, num produto notável mais um número. E a gente afirmou nesse vídeo que a forma, o método de completar quadrados, ele que origina a fórmula de Bhaskara. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai demonstrar, nós vamos desenvolver o método de completar quadrados ali com uma expressão genérica, com letrinhas. Você vai ver que não vai mudar absolutamente nada. Inclusive, até sugiro que você comece a exercitar mais e utilizar letras e só substitua os resultados no final. Você vai ver que no médio e longo prazo isso vai fazer muita diferença na sua vida. Pois bem, a gente vai desenvolver a fórmula de Bhaskara aqui por meio desse método. Vamos, mais uma vez, lembrar alguns detalhes aqui que são interessantes e a gente vai perceber algo que a gente não conseguiu no exemplo anterior. Lá, a gente tinha x² menos alguma coisa vezes x mais um número. Perceba que no exemplo do vídeo que a gente já gravou, o coeficiente que multiplicava x² era 1. Aqui a gente vai desenvolver o método e perceberemos que temos um passo adicional quando esse coeficiente não é unitário. Belezinha? Então preste muita atenção nesse vídeo porque ele vai ser muito útil para você. Como eu já havia citado no vídeo anterior, o método de completar quadrados ele vai ser extremamente útil quando a gente estiver estudando integrais, por exemplo, lá em frações parciais, quando estiver estudando transformada de Laplace, em algum momento, quando você estiver fazendo algum problema de engenharia, se você for estudante de engenharia, você vai precisar completar quadrados, então pode ter certeza que utilidade não vai faltar. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas você ainda tem uma ação, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, criticar, o objetivo é te ajudar. Belezinha? Bora pro vídeo. Beleza, gente, bora lá desenvolver o método. Então, a gente vai partir de algo conhecido, né? Que é basicamente a expressão que define uma equação de segundo grau. Então, a gente está falando aqui basicamente do seguinte: ax² mais bx mais c. A, b e c são constantes reais, ou seja, elas pertencem aos números reais, são números. Então, a gente só está representando números por letras, tá tranquilo. Essa expressão define a equação de segundo grau porque a equação propriamente dita é quando a gente iguala a zero. Tranquilo? Então, a gente só vai partir da expressão. O primeiro passo que a gente tem que fazer antes de aplicar o método de completar quadrados sempre vai ser assim. É fazer com que o coeficiente do x², ou seja, que nesse caso aqui está sendo a gente tem que fazer com que esse coeficiente seja 1. Então, a gente vai... Assim, a primeira coisa a se fazer é colocar o a em evidência. No exemplo que a gente já tinha resolvido, o coeficiente já era 1, então a gente não precisou fazer isso. Então, digamos assim, uma grande vantagem de se fazer de forma genérica é que você consegue desenvolver e pegar esses detalhes mais facilmente. Então, bora lá. A gente vai colocar o a em evidência. Então, aqui a gente vai colocar a, né, vezes x², beleza, mais b sobre a, perceba que se eu multiplicar a vezes x², dá ax². A vezes b sobre a vai dar o próprio b, que multiplica x, mais c sobre a. Perceba que se eu multiplicar aqui, né, fizer o chuveirinho ali, a distributiva, vai exatamente recair no lado esquerdo da equação. Ou seja, é uma igualdade. Aí agora, né, lá no exemplo, a gente tinha feito... Se a gente tivesse com números aqui, a gente teria partido justamente desse cara aqui que está entre parênteses. x² mais b sobre a vezes x mais c sobre a. E a gente vai fazer aqui um rascunho, porque a gente vai desenvolver esse cara. Então, vamos lá. Fazendo aqui o rascunho, a gente vai partir desse cara que está entre parênteses e vamos chegar numa igualdade bem interessante para poder substituir ali. Então, vamos começar aqui. x² mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Conforme eu já tinha explicado para você, a gente quer transformar esse trinômio aqui num trinômio quadrado perfeito. Então, a gente, antes de continuar fazendo aqui a igualdade, vamos lembrar lá o que seria o nosso trinômio quadrado perfeito. Eu quero transformar num quadrado da soma.
ou seja, do tipo x mais um m. Ou seja, eu quero um cara aqui genérico, tá? Ao quadrado aqui, né? X mais m ao quadrado. Eu quero obter um valor de m tal que, se eu conseguir de alguma forma manipular a expressão de cima, eu vou conseguir transformar num produto notável mais um número. Lembrando que A, B e C são constantes. Então, se eu conseguir obter, né, um produto notável entre x e uma parcelinha ali, e o restante só depender de A, B e C, esse restante que depende só de A, B e C é um número. Beleza, se a gente desenvolver aqui, né, nós vamos ter quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, não faz diferença, né? 2mx mais o quadrado do segundo. E aí perceba, a gente quer fazer com que esse trinômio aqui de cima, ele fique exatamente, entre aspas, igual, né, o que está aqui embaixo. Obviamente que vai ter uma parcela a mais, porque se fosse exatamente igual, não precisava completar quadrado. Mas a gente precisa utilizar alguma técnica de algebrismo para fazer com que isso fique igual, tá? De certa forma. Então, é por isso que a gente fez da seguinte forma lá no vídeo, e vamos repetir aqui. A gente vai somar m ao quadrado e retirar m ao quadrado. Quando a gente soma e subtrai o mesmo termo, independentemente se ele está elevado a quadrado, a menos 5, não importa. Se a gente soma e subtrai aquela parcela, a gente está somando por zero. É a mesma coisa que não fazer nada. Então, a gente vai fazer isso aqui em cima. A gente vai repetir aqui as parcelas, né? X ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a, e vamos somar mais m ao quadrado menos m ao quadrado. E aí perceba o seguinte, perceba que x ao quadrado está aqui e está aqui. Então, a gente já obteve. O mais m ao quadrado está aqui e está aqui embaixo também. Então, perceba que a única parcela que a gente precisa agora para fazer com que o de cima aqui, do lado direito, né, esteja similar a esse trinômio quadrado perfeito, é em relação ao termo que está multiplicando x. E a gente vai fazer isso, ó. A gente vai forçar, a gente vai impor que 2mx é igual a b sobre a vezes x. E aí é por isso que a gente faz o seguinte, a gente vai igualar essas expressões. Então, a gente vai ter 2mx é igual a b sobre a vezes x. Como x está dos dois lados, pode cortar. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente conclui que o m é igual a b sobre 2a. Olha só que legal. A gente obteve aqui uma expressão geral para o valor de m. Então, quando a gente tiver uma equação, a primeira coisa que a gente faz é sempre colocar o a em evidência. E a partir de agora, a gente soma e subtrai m ao quadrado. E qual o m que a gente vai substituir? B sobre 2a. B sobre 2a. B sobre 2a. Sempre vai ser b sobre 2a. Só que lembre-se, tem que colocar o a em evidência. Tranquilão? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai igualar aquela expressão lá de cima, né? Antes de apagar o nosso rascunho, vamos já colocar aqui, né? Isso aqui é igual a, vamos repetir. Vamos colocar agora colchete, porque a gente vai utilizar alguns parênteses. Então, vai ser x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. E a gente vai somar e subtrair m ao quadrado. Só que quem é m? O nosso m é justamente b sobre 2a. Vou até colocar aqui em vermelho. Ó. Vai ser o nosso b sobre 2a ao quadrado menos b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado. Pronto. Agora a gente já sabe, já aplicou aqui o método de completar quadrados. A gente só vai transformar agora num produto unitário, num produto notável, mais alguma coisa. Belezinha? Vamos agora apagar aqui o nosso rascunho. A gente já basicamente aplicou o método. A partir de agora é só manipulação algébrica. E a primeira manipulação que eu vou fazer aqui, ó, vai ser a seguinte. Eu vou jogar o termo mais b sobre 2a ao quadrado para cá, ó. Para frente do c sobre a. Por quê? Vamos lá, a gente vai descobrir agora. Vamos repetir o a aqui. X ao quadrado mais b sobre a vezes x. Agora, mais b sobre 2a ao quadrado. B sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos o b
sobre 2A ao quadrado. Perceba o seguinte, eu vou multiplicar aqui, ó, o b sobre a vezes x, 2 em cima e embaixo. E aí eu vou reescrever de uma outra forma aqui para que você enxergue. Preste bem atenção. Vamos só repetir. X ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2a vezes x mais, agora parênteses, né? B sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos o b, vamos colocar um pouquinho mais afastado, o b sobre 2a também ao quadrado. Fecha colchetes. Perceba o seguinte, perceba que esse termo aqui, ó, b sobre 2a, e essa expressão inteira, ela nada mais é do que um produto notável. Só que aqui ele já está expandido, é o quadrado da soma. Isso aqui é igual a x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, porque vai ficar o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, ó, 2 vezes b sobre 2a vezes x, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai reescrever como um produto notável. Então, apagando aqui, né? A gente vai obter dessa forma que isso tudo aqui é igual a... O a fica mantido ali. A gente não vai sumir com ele, tá? A gente não pode sumir com ele. Vai ficar, então, x mais b sobre 2a. Agora, a gente já vai escrever aqui na forma de produto notável. Mais c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado. Olha só que legal. Agora, perceba o seguinte. Perceba que a gente já completou quadrados, a gente já conseguiu atingir o nosso objetivo, que era justamente transformar uma expressão aqui, né, genérica de uma equação do segundo grau, na verdade uma expressão, né, somente a expressão ax² mais bx mais c, um trinômio, de tal forma que a gente tem aqui um produto notável mais alguma coisa. Esse c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado, isso aqui, na verdade, representa um número. Por quê? Porque a, b e c pertencem aos reais. E agora, e se a gente quiser ter exatamente uma equação do segundo grau, a gente só iguala isso aqui, faz isso aqui igual a zero, né? Agora, perceba o seguinte, se ax² mais bx mais c, que é igual a cada parcela dessa aqui, porque a gente só está repetindo igualdade, se isso tudo é igual a zero, vocês concordam comigo que a última parcela também é igual a zero? Eu imagino que sim, eu espero que sim. Então, isso é igual a zero se e somente se o a vezes o x mais b sobre 2a, b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, mais c sobre a menos b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, se isso for igual a zero. Então, é justamente isso. Se ax² mais bx mais c é igual a zero, então a última parcela também é igual a zero. E agora, já acabou o método de completar quadrados, a gente só vai desenvolver essa expressão que a gente acabou de obter para mostrar a fórmula de Bhaskara. Bora lá. Beleza, gente. Chegamos exatamente na expressão que está aqui. A gente mostrou que ax² mais bx mais c é igual a vezes toda essa expressão que está aqui dentro do colchete. E aí, se a gente iguala isso a zero, ou seja, exatamente a equação do segundo grau, naturalmente essa parcela destacada aqui vai ser igual a zero, né? Ou seja, a gente vai ter a vezes esse trambolho todo aqui igual a zero. Só que aí eu te faço uma pergunta. Quando a gente tem um produto, ou seja, aqui a gente tem um produto, a gente tem a vezes uma expressão gigante. Quando um produto é igual a zero, a gente tem aqui três opções. Ou o a é igual a zero, ou esse cara inteiro aqui é igual a zero, ou os dois são iguais a zero. Só que se o a for igual a zero, presta atenção aqui, ó, se o a for igual a zero, a gente vai ter justamente aqui essa expressão, em vez de ser ax² mais bx mais c, vai ser só bx mais c. E a gente não quer isso. A gente quer justamente uma expressão do segundo grau, de equação do segundo grau. Então não faz sentido o a ser igual a zero. Então, o que sobra? Sobra x mais b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado igual a zero. Então, a gente vai igualar esse cara a zero. Então, isso implica que a... Vamos só repetir esse cara.
vezes x mais b sobre 2a ao quadrado mais c sobre a menos b sobre 2a, tudo isso ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Então, já tirando a, né? Então, a gente não precisa aqui mais do a, porque quem é realmente igual a zero é esse outro cara aqui. E agora a gente só vai desenvolver. Então, a gente vai começar desenvolvendo, né? Vamos começar aqui, basicamente, transformando esse b sobre 2a aqui ao quadrado, passando o expoente para os dois termos. Então, a gente vai trabalhar só agora com c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado. Então, vamos repetir aqui o nosso produto notável. X mais b sobre 2a ao quadrado, só repetir, mais c sobre a, só repetir. Isso aqui agora, passando o quadrado para o b e para o 2a, a gente vai ter b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Por quê? Porque o quadrado ele passa tanto para o numerador quanto para o denominador. E aqui no denominador, o quadrado ele vai passar para cada termo. Então vai ficar 2 ao quadrado e a ao quadrado. Beleza. Agora a gente vai fazer o MMC entre a e 4a ao quadrado. Vamos fazer aqui um rascunho, né? Então a gente quer fazer o MMC entre 4a ao quadrado e a. A gente já sabe que vai dar 4a ao quadrado, mas eu sugiro que você sempre exercite isso aí. Com o tempo essas coisas vão ficando mais naturais. Então a gente vai aqui por 2, então sobra 2a ao quadrado, a. Depois por 2 de novo, sobra a ao quadrado e a. Por a 1, depois por a de novo, 1 e 1. Opa, ficou bem feio esse 1 aqui. Vamos apagar. Então aqui ficou 1 e 1. Portanto, nosso mínimo múltiplo comum é o 4a ao quadrado. Então, a gente vai repetir aqui a expressão inteira. Vai ficar, então, x mais b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado. Não vou mexer com esse cara aqui agora. Mas, agora a gente vai colocar aqui o denominador comum. 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a. Multiplicado por c, deu 4ac. 4a ao quadrado dividido por 4 ao quadrado dá 1. Vezes menos b quadrado, menos b quadrado. E aí, agora que apagando, né, o nosso rascunho, vamos lá, vou apagar aqui. Beleza? Apagando o nosso rascunho, perceba que tudo isso é igual a zero. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos que x mais b sobre 2a, x mais b sobre 2a ao quadrado. Aí agora vai ficar mais 4ac mais menos b ao quadrado. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado é igual a zero. Então, a gente vai passar esse termo inteiro aqui para o outro lado com sinal trocado. Então, basicamente, no numerador, a gente só vai trocar os sinais. Então, isso aqui vai ser... Isso implica, né, que o x mais b sobre 2a ao quadrado, perceba que ele vai ficar mantido ali. A gente só está passando outro termo para o lado de lá. Vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a quadrado. Já está ficando bem parecido com a fórmula de Bhaskara, né? Perceba que quando eu joguei para o lado de lá, como ficou negativo no numerador, né? O 4ac que estava positivo ficou negativo, o menos b quadrado agora virou positivo. Agora, a gente vai aplicar a radiciação. Vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados. E a gente sabe que quando a gente tem uma raiz aqui de uma fração, a gente pode quebrar essa raiz em 2. Então, aqui fica b ao quadrado menos 4ac, né? A raiz disso, que já está bem parecida com a equação do segundo grau, e a raiz de 4 ao quadrado. E a gente sabe que a raiz de um produto também pode ser quebrada em 2. Então, a gente vai ter a raiz de 4, que vale 2, e a raiz de a ao quadrado, que vai ser o próprio a. Então, a gente vai ter aqui raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Olha o 2a aparecendo. E a raiz do outro lado, Thales? Quando a gente tira a raiz quadrada de qualquer termo, né, ali no caso, principalmente um termo genérico, vai dar módulo desse termo. Então, a gente vai ter que colocar aqui módulo de x mais b sobre 2a. Então, aqui vai ser o módulo, vou deixar aqui em vermelho para ficar bem nítido que é o módulo de x mais b sobre 2a. E esse módulo de x mais b sobre 2a vai ser igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a.
E o módulo, para a gente poder simplificar, o que é o módulo? O módulo ou é mais aquele termo que está dentro, ou menos aquele mesmo termo. Então vai ser mais ou menos x mais b sobre 2a. Então a gente pode passar o mais ou menos lá para o outro lado, né? Então isso aqui implica que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E agora, para finalizar, o b sobre 2a que está positivo vai passar para o outro lado lá negativo. Que legal, né? Tá ficando bem legal. Então, beleza. A gente vai ter aqui, então, né, para finalizar, vamos apagar aqui, né? A gente vai ter, então, x igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Só que o que a gente sabe? Que se o denominador é igual, a gente pode condensar, a gente pode juntar tudo. Portanto, o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, que é a nossa querida fórmula de Bhaskara. Então, a gente percebe que o complemento de quadrados é o que origina essa fórmula, e é por isso que é interessante a gente aprender o método de completar quadrados antes de aprender a fórmula de Bhaskara, porque não fica um negócio mecânico. E aí, para finalizar, só para a gente poder revisitar aqui alguns passos, né, do método de completar quadrados. Se a gente tiver, então, uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, né, em que a, b e c são números reais, ou seja, a gente tem aqui expressão, né, da equação de segundo grau. Se a gente não conseguir escrever diretamente na forma de um trinômio quadrado perfeito, a gente pode reescrever essa expressão na forma de um produto notável mais um número, mais um termo. E é justamente aqui o algoritmo que a gente seguiu. Primeira coisa, a gente tem que transformar o coeficiente de x ao quadrado em 1, então a gente coloca o a em evidência. Foi o que a gente fez aqui, a gente trabalhou com esse termo aqui, somamos e subtraímos ali o m ao quadrado, né, e forçamos que o 2mx seja igual ao b sobre a vezes x. Fazendo isso, o x vai ser cancelado e a gente vai obter m igual a b sobre 2a. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Aqui a gente já está começando a te incentivar a brincar mais com letras do que com números. Por quê? Com letras você não fica tendo aquele problema de ficar fazendo continha toda hora. Isso pode fazer com que você erre. Segundo, que isso te dá domínio de algumas ferramentas de manipulação muito interessantes. E terceiro, você começa a perceber alguns detalhes. Então, quando a gente tinha feito o exemplo do vídeo anterior, o x ao quadrado já tinha coeficiente 1. Quando a gente faz de forma genérica com coeficiente igual a a, certo? Que aqui a gente até supôs que foi positivo, né? A gente considerou o a ali positivo porque a gente não colocou o módulo de a ali, por exemplo. Mas, quando a gente coloca de forma genérica, a gente consegue perceber que a gente precisa, sim, colocar aquele cara em evidência. Então, esse foi o método de completar quadrados e a fórmula de Bhaskara deduzida a partir dele. Recomendo fortemente que você revisite o vídeo anterior, né? E revisite este vídeo novamente se ficou alguma dúvida. Considero também super importante você comentar qualquer dúvida que ainda esteja na sua mente, porque eu posso tentar te ajudar. É interessante que você desenvolva esse hábito, né, de tentar resolver equações de segundo grau utilizando o método de completar quadrados. A gente vai fazer aqui um vídeo só com exemplos de método de completar quadrados e também vamos fazer ali aquele exemplozinho, né, com a fórmula de Bhaskara. Os mesmos exemplos, para você perceber que vai dar exatamente a mesma coisa e que é interessante você exercitar por este método que a gente desenvolveu aqui hoje, porque ele vai te dar uma bagagem muito interessante e você vai estar à frente de 99% das pessoas. Belezinha? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais.